Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podinize, o podcast da Inoventes. Eu sou Luciana Garcês e hoje estou aqui com um grande parceiro e amigo, Rogério Miranda, do Grupo Integra, sócio fundador do Grupo Integra, uma empresa de tecnologia que traz muitas soluções tecnológicas para os eventos. Seja muito bem-vindo, Rô. Obrigada aí pela sua participação. E hoje a gente tem muita conversa aqui para fazer, muito assunto para desenrolar, né, e esclarecer para o nosso público. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua trajetória e como você chegou até a fundação da Integra. Legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou um ouvinte nato em relação ao podcast, né? E a você como profissional, né? Muitos eventos já passaram por baixo da nossa ponte. Isso aí. E tá aqui falando, compartilhando um pouquinho a nossa experiência, né? E principalmente um tema que eu amo, que é tecnologia, dados, inteligência artificial. É algo que eu amo compartilhar com conhecimento, aprender aqui e trocar bastante informações. Bom, eu sou sócio fundador da Integra. A Integra é um grupo de 4 empresas, onde ela foi fundada há 10 anos, né? E a gente hoje gerencia em torno de mais de 5.500 eventos mês dentro das nossas plataformas, das nossas soluções. E a gente observa muitos dados, né? E dados para a gente é algo apaixonante, né? E com a chegada da inteligência artificial, tudo facilitou em relação a toda essa jornada, essa estratégia de dados que os eventos possuem essas informações desde do planejamento até o término do evento, né? Então, Exato. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Rô. Para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta para você, que é expert nesse assunto. Eu já assisti algumas palestras do Rogério sobre inteligência artificial e a gente sempre aprende muito, porque esse é um assunto que está sempre em alta e cada vez mais, Rô, tem informação, é impressionante, né? Então, ontem, o que aconteceu ontem já é notícia velha, né? É impressionante a velocidade com que as coisas estão mudando e sendo transformadas através da inteligência artificial, né? Traz um pouquinho para a gente do que é inteligência artificial e como que ela pode influenciar na nossa rotina, na nossa vida geral e depois um pouquinho no mundo dos eventos. Primeiro, assim, eu tenho um conceito do que é a inteligência artificial, né? Na verdade, eu gosto mais de falar de uma inteligência amplificada ou compartilhada. Porque a inteligência artificial, ela já surgiu há muitos anos, né? Só para a gente ter ideia, que mais de 50 anos se fala de inteligência É artificial. mesmo, Rô? Eu não sabia disso. E não é algo de hoje, assim, que vem trabalhando a inteligência artificial. Óbvio que nos últimos 5 anos houve o boom e a popularização em relação a esse tema, né? Então, grandes empresas começaram a investir e a gente nunca viveu um momento de tanta aceleração em relação à tecnologia. Ah, legal. E essa questão da inteligência amplificada, porque primeiro a inteligência artificial ela tem uma base que são os dados. Então Certo. ela evoluiu a partir dali. E conforme ela fazia essa leitura, interpretava comportamentos, ela foi aprendendo e se tornando cada vez mais eficaz. Foi abastecendo ela com informações. Exatamente. Tá. Mas se a gente fizer uma reflexão, né, a quantidade de dados que a gente trafega hoje é muita coisa, né? Cada ano a gente não dobra, a gente triplica, a gente aumenta muito essa questão. Tá. E com a questão da chegada da inteligência artificial, o que eu gero de perguntas ou interação, isso é dado. O que ela volta de informação também é dado. E esse dado vai se tornando cada vez mais inteligente. Vai abastecendo com essas informações. Exatamente. Então, o que eu quero mencionar é, conforme as perguntas ou as interações, a inteligência artificial se torna mais inteligente porque aquele dado é um comportamento, é uma questão ou é algum tipo de informação que você está gerando. Entendi. Após o processamento disso, ela aprendeu e te gerou a informação. Uhum. E você também aprendeu. E com base nesse aprendizado, você fez outras perguntas
e isso vira uma via de duas mãos. É. Então amplifica o conhecimento de todos, né? Então eu acho que esse é um ponto. Eu gosto muito de acompanhar alguns gurus aí de tecnologia, e tem um engenheiro da Google chamado Ray. Ele é muito visionário, ele acertou várias coisas em relação à inteligência artificial, e ele tem uma frase que eu gosto muito, assim, Uhum. e me impactou muito quando eu li essa frase. Confesso que eu fiquei alguns dias refletindo sobre ela. Nos últimos 100 anos, Hum. né, ou na nossa geração, o que a gente viu do boom de tecnologia? Muita coisa, assim. O que que era a tecnologia no ano passado é completamente diferente do como a gente interage com a tecnologia hoje. O Certo. que era 10 anos atrás é completamente diferente. E parece que a gente nasceu com um celular, parece que a gente nasceu com a internet, parece... Então tudo isso veio evoluindo no decorrer das nossas jornadas, né? Uhum. E aí, quando ele analisa o último século, a gente fala assim: "Puxa, a gente evoluiu muito como tecnologia na humanidade, enfim." E aí, esse ponto que ele chega, ele falou assim, que nos próximos 10 anos, a gente vai evoluir o que a gente evoluiu nos últimos 100 anos. Então, eu confesso, e a minha formação é psicologia, e eu vivo a área técnica, Aham. e eu fico, às vezes, nesse conflito. Eu falo assim: será que a humanidade vai ter a capacidade de processar todo esse avanço nos próximos 10 anos? Essa pergunta eu não sei te responder, mas eu confesso que vai ser um grande desafio para nós em relação aos próximos 10 anos, o que vem com a tecnologia. Só um parênteses aqui. Se a gente fizer uma reflexão de como a gente interagia com a inteligência artificial no ano passado, Certo. ou na pandemia, né, que já passaram 5 anos, É. meia década já se passaram da pandemia, do início da pandemia. O que era o ano passado, a gente eram muitas questões. Hoje, o que eu vivia com o meu Google aberto, hoje eu confesso que eu interajo o dia inteiro com inteligência artificial. Eu 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 automatizo muitos processos, por exemplo, leitura Isso. de e-mail, alguns processos repetitivos. Hoje, no meu dia a dia, eu automatizo com a inteligência artificial. Então ela potencializa, a minha produtividade de uma forma absurda, Absurda. né. Então o que eu demorava antes, uma determinada tarefa, uma semana, um mês, enfim, eu faço em dias. Uhum. Quando a gente fala na questão da programação, da mesma forma. Então imagina isso dentro de todos os mercados, como isso vem evoluindo. E o que a gente aprende hoje é o que você mesmo colocou, Lu. Parece que em 2, 3 dias ele já está obsoleto. E que a gente tenta desenvolver hoje, daqui a um mês, parece que já foi obsoleto, que tem Pois um é. monte de outras oportunidades de evolução. Mas eu confesso que, assim, eu estou muito... estudo muito o tema, né, e me impressiono a cada dia, mesmo estando no meu dia a dia, a questão da tecnologia, né, esse avanço, e como que a gente tem que acompanhar tudo isso, mas certamente não tirando o foco do que é o nosso business, né? Ou seja, o nosso mercado é eventos. É. Como que eu olho a inteligência artificial e eu analiso as dores do mercado e tento criar produtos, ou nós Transformar. criarmos produtos, né? Que a gente tem algumas novidades Sim. em relação a processos que automatizam e suprem dores aí do mercado, que anos, né, são questões aí abordadas pelos nossos clientes, né. Gente, eu adoro conversar com o Rogério, porque cada dia que eu falo com ele, a gente aprende mais. É impressionante, Rô. Tudo isso que você falou, e pensar que daqui 10 anos, como as coisas vão estar diferentes do que é hoje, e parando para pensar que há 10 anos atrás, a internet, a comunicação através da internet não tinha esse potencial que a gente enxerga hoje, né? Por exemplo, sei lá, quantos anos que a gente tem um WhatsApp, que transformou a forma da gente se comunicar e até fazer negócios, né? Hum. Antigamente a gente não tinha a velocidade que tem hoje para você responder, para falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Olha a diferença como é hoje, e fico imaginando, depois do que você falou aqui,
como vai ser isso daqui 10 anos? Né? O que mais vem por aí? E eu sei que você tem várias novidades nesse assunto, né? E como você mesmo falou, a gente vem num mercado inquieto, onde é importante a gente pensar nesse futuro e como que a gente automatiza esse futuro através de ferramentas, através de dados, através dessa velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Numa escala muito grande, né? É impressionante. E se a gente não se atualizar e correr atrás disso agora, a gente vai ficar para trás. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter a Integra como um parceiro de tecnologia e também na frente, junto com a Inoventes, para criar produtos e soluções tecnológicas, né? Que automatizem processos e que traga sempre inovação para o nosso setor. Né? Então, obrigada aí por nos apoiar e trazer sempre esses insights que vão aí fomentando e nos ajudando aí a criar novas soluções para o nosso mercado de eventos como um todo. Eu costumo dizer que não só a IA é a inteligência amplificada, mas as relações são inteligências amplificadas, né? Eu acho que o grande ponto é ouvir os clientes, né? Receber as dores do dia a dia, os propósitos do dia a dia. Né? Quando se fala em eventos, sempre está falando o que é inovação. Nem sempre a inovação é tecnologia, mas eu posso inovar de várias maneiras. Né? Então, essa troca, Lu, ela vem sendo algo muito bacana e a gente já faz isso há anos, né? Em vários projetos, vários desafios que a gente tem no dia a dia. Mas uma coisa que eu acho que a gente já começou a conviver com isso é a relação com o virtual. Uhum. Então, hoje, às vezes, quando você olha uma imagem, aquela composição ela pode ser totalmente virtual, ela não é real, ou parcialmente virtual, ou até mesmo eu interagir com uma IA e ela me orientando em determinadas questões ou desafios no dia a dia, né? Então acho que essas questões são algo que a humanidade ela começa a ter mais um elemento para interagir. E olha que interessante, né? Então, quando eu analiso tudo isso, você tem uma questão que a IA potencializa muito o alto nível de personalização, de customização, né? O que a gente falava antes em eventos, ou seja, eu tenho uma régua de comunicação que eu disparo para todo mundo aquela mesma régua. Hoje eu consigo trabalhar de forma individual, com aquelas informações que são necessárias. Para cada pessoa, Exato. Interesse daquela pessoa, Isso né? a gente está falando da questão do consumo, né? Esses dias minha esposa falou assim, poxa, ela passou no shopping center, quando abriu a cancela, veio exatamente as promoções daquelas lojas que ela gostava. Eu falei assim, poxa, tem alguma tecnologia por trás. E as pessoas falam assim, pô, eu tenho medo dentro de ter tanta tecnologia, mas hoje a gente já usa a tecnologia no nosso dia a dia, né? Pô, você vai dentro de uma rota, né? Confesso que a gente anda dentro de São Paulo, eu demorei um tempão para poder chegar aqui tentando desviar, mas tinha uma inteligência artificial ali te guiando, tentando me conduzir, né? Quando eu abro uma rede social, ela já criou um algoritmo por trás disso tudo e ela está me ofertando exatamente a questão da customização. Então, eu acho que a questão de eventos, né, e já entrando dentro do nosso mundo, o nosso grande desafio com todas as questões, né? O microfone tem que funcionar, o painel de LED tem que acender, aquele roteiro tem que ser seguido, enfim, a gente começa a conviver com outras possibilidades com a questão da inteligência artificial. Então, a gente tem muitos elementos de um evento, né, sensoriais, que possam ser explorados com o uso da inteligência artificial. Olha aí. Hoje, né, e já dando alguns spoilers, hoje já existem assistentes via chatbot com a IA treinada, levando informações da logística daquele participante, das informações daquela agenda daquele evento, quais as informações. E tudo em tempo real, né, Rô? Tudo em tempo real.
A questão que a gente falava de questões de tradução simultânea, Pois é. hoje a gente possa conectar milhares de soluções ali e ter opções de múltiplos idiomas Uhum. dentro daquele conteúdo. O idioma hoje não é mais. Uma Cada barreira. vez essa barreira vem diminuindo. É. Então, percebe a quantidade de benefícios, e eu prefiro sempre olhar isso, que a tecnologia vem trazendo. Obviamente, tem outras questões um pouco mais polêmicas em relação a tudo isso, Uhum. mas eu acho que o que nós, como profissionais de eventos, é quais os benefícios, É isso o aí. que eu preciso me aprimorar, porque hoje não é uma questão de a IA vai roubar o meu emprego, né? Isso, que é uma questão que todo mundo fala assim, vai ocupar o meu cargo, não vai precisar mais de mim para fazer isso. Eu acho que, da mesma forma que no passado, quem não sabia escrever em máquina de escrever, aliás, quem não tinha o curso de datilografia não era competitivo, Uhum. quem não sabia, o rapaz da internet, né? Tinha curso de informática, Exatamente. né? Para aprender a Então, mexer no computador. então, essas questões eram elementos fundamentais. E aí o avanço da tecnologia, a tecnologia hoje não é só da área de TI, né? A tecnologia está nos recursos humanos, na contabilidade, está na área de vendas, está em todas as áreas. Tudo, né? Então, hoje, a tecnologia é um fluido dentro das indústrias, né? Que potencializam tudo isso. Então, essa questão, eu penso da seguinte forma: aquele profissional que não está inserido dentro disso, ele acaba sendo engolido por profissionais que conhecem isso. É, E não é a tecnologia, não é a IA que está substituindo, certo. mas sim é o que o- aquele colaborador multitarefa, e Uhum. cada vez mais ele se torna multitarefa a partir do momento que ele utiliza a IA ao seu favor. É. Não, Ela vê ela como uma aliada e não como uma concorrente, né, Rô? total, Acho total. que é Assim, isso, hoje a né? IA, para mim, ela me ajuda muito em muitas coisas. Na minha produtividade. Às vezes mesmo eu estava falando com o nosso pessoal de marketing ontem, eu falei assim, pô, quem será que fabrica determinado produto aqui? Uhum. Eu abri a câmera da IA e falo, quem fabrica esse produto? A IA exatamente, ó, vai Te procurar deu a esse. informação. O que demoraria quanto tempo para poder chegar dentro daquele fornecedor? Então, isso é algo que está no nosso dia a dia. Por que não Uhum. explorar isso? Exato. Né? E o que demoraria muito mais tempo, né? A gente É porque eu pode acho que o resolver. ser humano ele tem muito receio, medo do que é novo. E não é tão novo, né, Rô? Porque, como você falou, são coisas que estão acontecendo aí há mais de 50 anos, É. só que agora ganha uma velocidade, uma escala muito maior e que está muito presente na nossa vida, né? Em todo o trabalho que a gente faz, da vida pessoal ao profissional. A gente não consegue mais entregar, fazer todas as entregas que a gente tem que fazer, porque cada vez mais os profissionais precisam ser multitask, né? Tem várias funções ao mesmo tempo. E como aliar a inteligência artificial nas tarefas que a gente tem que fazer. E como você falou, são tarefas repetitivas, processos que podem ser automatizados, né? E eu acho que é bem aí que a gente ganha uma eficiência muito maior com a inteligência artificial, né? E como ela pode ser nossa aliada mesmo nessa jornada. Ô Lu, nós como profissionais, né, se a gente olhasse no passado, talvez o Rogério ele era um profissional que tinha experiência em tecnologia. Certo. Hoje eu posso dizer que o Rogério ele tem um conhecimento intermediário na área jurídica, na área contábil, na área de recursos humanos. Conheço um pouquinho de tudo. Quem capacita isso? Quem permite tudo isso? Obviamente é a inteligência artificial. Eu tenho os meus assistentes em cada um. Até meus exames médicos, meus check-ups, hoje eu tenho a segunda opinião é a inteligência artificial, porque eu posso treinar uma IA com um perfil de um médico, enfim, que possa analisar aquilo lá como uma segunda opinião. Obviamente, são alguns critérios que são sempre importantes. Não estou falando que a gente tem que substituir os médicos, os profissionais da medicina, mas hoje a gente consegue ter minimamente alguma noção de determinados itens. Certo. Então, da mesma forma que o profissional do passado, ele só fazia uma determinada tarefa, ele só tinha conhecimento
a questão da inteligência amplificada se aplica nisso. Eu não vou ser um super especialista numa área jurídica, mas eu consigo que a IA interprete um determinado contrato e me chame a atenção para determinados olhares. Né? O que demoraria, enfim, toda hora eu estou assinando um contrato, enfim. Por que eu não posso hoje a IA me ajudar a analisar determinados itens e eu analisar os pontos que a IA me alerta com pontos mais sensíveis em relação àquele contrato? Sim. Então perceba que isso é o que está acontecendo no mundo. Quando a gente leva isso para o mundo de evento, a gente tem, sabe, é uma bomba nuclear de oportunidades de aplicar a IA no pré, no durante, no pós-evento, né? E não só nisso, eu sempre olho a jornada de eventos como dados que foram coletados, e eu posso automatizar determinados processos, né? Então isso eu acho que é algo que vem evoluindo muito. E ajuda muito, né? E essa questão dos dados é muito importante, eu chamo atenção até porque, participando de algumas palestras do setor, né? Tem o Júlio Solares, que ele fala muito, é um especialista em eventos, né? Nessa área de meeting planner, e ele fala muito assim, eventos sem dados é uma festa, né? Então, a gente não faz festa, a gente faz eventos, a gente tem dados, a gente sabe qual é o motivo daquilo existir, o porquê e como que eu vou atingir, falar com aquele público que eu estou convidando para aquele certo evento. Seja ele a qualquer motivação que aquele evento tenha, mas a gente tem um objetivo com aquele evento, a gente tem um investimento em cima daquilo, né? Seja para você divulgar desde um produto a fazer uma reunião corporativa para falar sobre informações daquela empresa, etc. Então, trazer esses dados e como a gente deve se comunicar com essas pessoas nestes eventos, eu acho que é o grande lance da inteligência artificial. E eu sei que a Integra tem algumas soluções bem, bem legais e importantes que nos ajudam nessa tomada aí de decisões sobre assuntos, termômetro da reunião, da palestra, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse assunto também, Rô. Eu acho que pegando o gancho do Júlio, eu acho que assim, todo evento sempre teve dados. Agora, onde estão meus dados? Né? Aonde... E o que eu faço com eles, né? Que dado que eu quero, aonde estão meus dados gerados, ou seja, eu posso ter esses dados em múltiplas planilhas, mas esses dados estão offline. Esses dados estão pulverizados com diversos fornecedores. Esses dados estão... eu não consigo minerar a informação de uma forma inteligente para poder me dar insights ou automatizar determinados processos. E eu acho que o primeiro gancho da reflexão é como que estão os meus dados? Aliás, o que eu preciso de dados? O que é relevante para mim? Exato. Porque eu não vou sair extraindo informações que eu não vou utilizar lá depois, né? Eu só estou gerando mais atividades no evento, ou eu tô trabalhando o meu participante me nutrindo com informações que não são relevantes para tal. Mas quais informações que eu preciso, para quais objetivos e aonde estão essas informações. E quando a gente começa a pulverizar isso, é muito mais difícil você trabalhar a análise. E quando você centraliza essas informações, né, desde quais são os fornecedores que eu estou elegendo, qual é o propósito daquele evento, quem são os participantes, esses participantes repetem em outros eventos, qual é o perfil daquele meu participante, né? Então, há 10 anos a gente olha isso e a gente vem trazendo essa informação e vamos continuar trazendo essas informações para o mercado, né? Eu acho que a base, se a gente for pensar em quais as estratégias de dados. E pasmem, tá, Lu? Às vezes não representa 1% de investimento dentro do evento. E quando o cliente ele tem que fazer algum corte de budget, ele vai olhar para qual linha? Exatamente. Porque ele quer realizar o evento, mas ele não está pensando no amanhã o que ele possa fazer daquele dado. E o evento corporativo ele tem um único propósito, que é ou treinar pessoas para poder vender mais, ou ofertar produtos para a gente vender mais. Ou seja,
eventos é uma forte ferramenta de venda. De venda, de marketing, marketing, enfim. comunicação. E a partir do momento que eu não tenho nenhuma inteligência sobre tal, como que eu estou explorando isso? Então eu não estou utilizando o propósito do evento. Então dado é o principal insumo, né? Exato. Que falam, né, que muita gente fala que os dados é um novo petróleo, mas ele é novo petróleo há muitos anos, né? Ou seja, a gente analisou, a IA chegou agora dessa maneira porque antes disso tudo existiu a internet que gerava dados, a IA começou a analisar esses dados, a analisar comportamento e foi sendo treinada. Então Entendi. tudo foi baseado em dados. Então, dentro de um evento, se a gente for fazer uma reflexão, a gente tem muitas informações. Informações de pagamento, informações de quanto que eu fui, quanto que eu aprovei, quanto que realizou, qual é um comportamento dentro daquele evento que está me gerando um saving lost ou está me gerando um saving relacionado àquele evento. Então, como que eu mapeio tudo isso? Primeiro ponto, centraliza as informações. E aí, assim, como que respondendo agora a pergunta, o que a Integra vem fazendo hoje, né? Primeiro, assim, eu acho que nunca a gente perde o nosso DNA, a nossa cultura de ouvir os clientes. Então, por mais informações que possam chegar, a gente tem que estar sempre antenado, porque isso nos nutre de insights do que a gente possa fazer trazer de solução. com a capacidade de tecnologia que a gente possa gerar. Então, acho que esse é o principal ponto. E assim, a Integra, dos primórdios, né? E falar que os próximos 10 vai ser os próximos 100, então eu já andei de 10 para agora, né? Então, praticamente eu passei por muito avanço de tecnologia nesses últimos 10 anos. Não só de linguagem, mas outras tecnologias chegaram. A gente começou a trabalhar um conceito que era gerir a parte de investimento. Certo. Até hoje essa ferramenta ela assim, é utilizada, vocês utilizam, Sim. enfim, de uma forma muito eficaz. E ali permite você analisar comportamento, quais são os fornecedores mais utilizados por cliente. Da gestão operacional. Qual é a minha sazonalidade, as minhas maiores demandas, que eu posso, de repente, investir mais em equipe, ou esse momento eu tenho um momento mais restrito, então eu consigo ter um olhar muito mais sábio em relação às tomadas de decisão. Análise preditiva, né? Como que eu analiso esse comportamento para o futuro? Com base no que gerou, como que esse comportamento ele vai se tornar no futuro se eu não tomar nenhuma determinada rota. Então, a Integra começou com isso. Depois disso, a gente partiu para a parte dos participantes, que é o famoso RSVP. Como a gente automatiza isso, né? Hoje, que dentro da agência é um processo super complexo. Todo mundo acha que é fácil fazer, mas não é. Super complexo. E não é simplesmente, eu vou ou não vou, né? Existe... Confirma ou não vai, mas e aí? Você vai precisar, para chegar no evento, o quê? Exato. Como é que você chega? O que você vai ter lá? Quanto tempo de antecedência você vai precisar sair da sua casa? Que roupa você vai vestir? Enfim. E aí, a partir daí, a gente começou a perceber que aquele dado do participante, ou aqueles atributos, e graças a Deus, aí o Brasil, na pandemia, aprovou a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Eu acho que a gente tem muito a evoluir em relação a isso, né? Os mercados mais maduros, como a Europa, principalmente, eles têm um cuidado muito grande em relação aos dados. Eu acho que a gente vem avançando muito, e outras coisas a gente está muito mais à frente que outros mercados também. Mas a questão da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, eu ainda confesso que eu vejo muito planilha de participante com todos os atributos indo para lá e para cá, né? E de uma forma que nem sempre é tão segura, né? Então, a partir do momento que a gente começa a coletar essas informações, a gente começa a evoluir com isso. E aí a gente percebeu nessa jornada que a gente precisava coletar algumas informações das interatividades. Certo. E aí a gente também percebeu que eu precisava saber a adesão, não só da confirmação que eu vou no evento, mas se eu estou no evento, se eu vou para o evento. Certo. E a gente trabalhar esse engajamento entre a confirmação e ele não dar no show no evento. Então a gente criou uma ferramenta que hoje é bastante utilizada e ela vem sofrendo ali atualizações constantes, que é a parte de credenciamento, com reconhecimento facial, com análise de comportamento, de tempo, quantos pontos de credenciamento eu preciso para não ter fila dentro de um comportamento de evento X, Y, uma convenção, uma feira. Então a gente começou a perceber isso e desenvolveu isso. Aplicativo, né? Que o dado da interatividade está lá. Como, né?
E aí, com a chegada da inteligência artificial, a gente falou assim, poxa, a gente está com tanta informação, mas falta algumas coisas que, com base nessas informações, a gente vai gerar mais informações. Uhum. O primeiro item que a gente desenvolveu em relação à inteligência artificial foi o Sentiment Score, que analisa em tempo real o comportamento dos participantes durante o evento. Olha, isso é o máximo, gente. É muito legal. E aí são câmeras que a gente treina, essas câmeras que analisam esse comportamento. Né? Em quais as palestras que mais impactaram aquele participante, quais as palestras que menos impactaram, né? Quais são os temas, quais são os palestrantes que mais engajam. Ou seja, a gente não ficou só olhando a pesquisa de satisfação. Sim. A IA começou a trazer isso. É mais proativo do que reativo, né, Rô? Totalmente. E aí a gente falou assim, poxa, agora a gente já treinou isso. O que a gente possa fazer? Vamos desenvolver a pesquisa não estruturada. E basicamente a pesquisa não estruturada é dar liberdade para o participante colocar qualquer informação que ele está satisfeito ou insatisfeito. E a IA, com base nisso, vai interpretar o relatório de pesquisa. Boa. E aí deixou o NPS um pouquinho de lado, não que ele não seja importante, mas a gente deu a liberdade. Sei lá, essa água aqui tá fresca, tá gelada, mas esse café tá frio, né? São coisas que eu não coloquei na minha pesquisa de satisfação, que de repente muitas pessoas começaram a falar sobre isso e eu comecei a analisar isso em tempo real, processar isso em tempo real. Não, isso é o máximo, até para quem trabalha na organização dos eventos, ele te dá um time para você decidir se você muda o assunto, você dá um termômetro pro speaker, é um negócio assim que ajuda muito para quem está à frente da gestão dos eventos, a tomada de decisão. Tomada de decisão mais rápida, né? Muito mais rápida. De forma proativa e não reativa, porque se você vai soltar uma pesquisa de satisfação só depois do evento, o que você vai fazer com aquele dado? Já foi. Quando você tem em tempo real a informação, você toma a decisão ali, na hora, do que você tem que fazer, se você tem que mudar algo ou não, né? Então, eu acho que é uma das formas mais inteligentes hoje de você organizar um evento com sucesso. Usar essa tecnologia a favor da gente, do gestor, ao cliente final e também as pessoas que estão indo para o evento, porque quando você vai para um evento, você vai por motivado a conhecer algo, a saber de algo, encontrar com pessoas, buscar informações, né? E essa troca que é importante durante o evento, é por isso que eles existem e são tão significativos como estratégia comercial e de marketing para tantas empresas, né? Percebe que a agilidade hoje ela é outra, né? O que a gente demorava antes para compilar aquela pesquisa, já passavam 10 dias do evento, né? Agora a gente está falando assim, eu estou corrigindo ali uma rota durante o evento. Exato. Então isso a gente observou essa dor e falou assim, vamos desenvolver algo e utilizando a IA com base nesse dado que eu estou coletando e esse dado não estruturado. Né? A IA hoje consegue estruturar tudo isso. Exato. E aí a gente foi dando mais passos, né? E aí esse último passo que a gente deu, a gente criou o Integra ID. E o Integra ID não para de evoluir. O que é o Integra ID? Com base no que foi coletado no RSVP. Importantíssimo. Com o consentimento daquele participante, a inteligência artificial começa a mapear comportamentos. Lembra que eu falei de interatividades de outros eventos, dados que eu fui coletando no decorrer dessa jornada de convites, isso ele foi criando dados, uma base de informações complementares. E aí também o participante, ele acaba tendo informações não só que estão dentro do evento, LinkedIn, rede social, Google, enfim, esses dados estão públicos, né? Certo. Lembra que ele falou do consentimento, que ele quer produtos, informações de forma customizada, ele não quer que ofereça mais para ele coisas que não têm interesse. Né? Então, a partir dali, cria-se o mesmo conceito dos algoritmos das redes sociais. E esse algoritmo transforma a parte de comunicação e a leitura do organizador de evento de uma forma muito inteligente de ofertar ou levar informações totalmente customizadas.
E aí a gente começou a trabalhar da seguinte forma, ou seja, quem são as pessoas elegíveis para o meu evento? São esse público aqui que eu extraí no meu Certo. CRM. Qual é o perfil deles? O que que eles gostam? Uhum. Olhando individualmente e olhando de forma Eu coletiva. consigo analisar esse dado coletivo. Eu quero Coletivo. convidar esse grupo de pessoas para o meu evento. Eu coloco no Integra ID, ele vai buscar as referências dessas pessoas e aí ele vai me trazer o resultado. Olha, Luciana, eles gostam mais, tem mais esse perfil, gostam de conversar sobre este assunto, e aí eu consigo desenhar fazer o meu desenho do evento ideal para esse grupo de pessoas. É isso, né, Rô? Exatamente, Uhum. exatamente. Sua leitura está perfeita, Lu. Então eu tenho a questão do olhar do indivíduo Legal. e o olhar do coletivo, Hum, né, dentro daquele público elegível para aquele evento. Ou seja, quem é aqueles leads qualificados ali, ou aqueles clientes que eu preciso potencializar a exato. minha comunicação, né? Qual é o tipo de informação que mais interessa? Lembra do Sentiment Score? Ó, dentro desse grupo, eles gostam daqueles temas. Quais foram os palestrantes que mais potencializaram esses temas? Eu tenho dentro do meu banco de dados. Ou seja, posso trazer isso potencializando aqueles grupos que ainda não assistiram aquela palestra ou aquele conteúdo. Então, se torna muito mais assertivo, Tá. né? A questão de ofertar algo elegíveis para aquele público, né, que tem interesse para aquele público, do que o achismo, né? Exato. Agora, baseado a dados, você tem tudo isso. Então, isso é só o começo, tá? Eu É, imagino que vem dos, por aí. dos próximos 10 anos tem muitas possibilidades. Eu confesso que cada vez que a gente desenvolve uma solução, a gente sempre tenta promover é, reuniões ali para insights de dores do mercado, para a gente poder. A gente já está com o nosso backlog assim, com muitas novidades que possam fazer. Inclusive, a gente Sim. compartilhou algumas novidades aí que a gente Em breve a gente vai lançar um produto aí que vai ser inovador para o pode mercado. falar ainda. Não vamos falar Eu ainda, tô louco para falar. mas que vai mudar muito a forma da gente fazer os eventos, né, corporativo, tanto do lado da agência também como a entrega final para os clientes, né? Legal. Com tudo isso que a gente falou aqui, né, Rô? Interação com o convidado, automatização de processos, né? E alteração de comportamento em tempo real, conforme a necessidade do cliente. Sim. Então, muitas novidades aí nessa parceria Inoventes e Integra. Em breve, é um projeto que a gente vai trabalhar bastante aí nos próximos dias, meses, e logo a gente vai voltar aqui para falar também desse produto e lançar para o mercado, né, Rô? É verdade. Bom, eu tô me convidando para vir várias vezes aqui, né? Já está Adorei. Tá convidadíssimo. sendo uma delícia aqui, eu tô adorando. Enfim, eu passaria horas e horas Com aqui. certeza. É o que eu falei, toda vez que eu converso com o Rogério, é uma aula aí de tecnologia, inteligência artificial e atualização do mercado de eventos, né? Amplificada, tá? Você Ai, também me nutre bastante de coisas que eu aprendo muito com os seus desafios do dia a dia. Você é, traz bastante desafios e, obviamente, esses desafios sempre a gente tenta sim. aprimorar aí o que a gente tem dentro de E casa. a gente tem que ter um parceiro que nos ajude nisso, né? Lógico, a gente vai. Esse networking, essa troca de informações é super importante para o meu negócio, como agência, para o meu cliente, que demanda esses eventos para mim, Hum. e como você, meu parceiro, pode me ajudar nessa rotina do dia a dia, que é muita coisa. E sem tecnologia, eu não conseguiria estar entregando hoje, né? A quantidade de eventos que a gente entrega, né? E com a qualidade que a gente entrega hoje dentro da Inoventes. Então, obrigadão por você ser esse parceiro, por escutar as nossas dores e trazer junto com a gente essas soluções todas que acabam ajudando a nossa rotina e também aos nossos clientes. Eu acho que essa relação. Primeiro, existe uma relação de muito respeito e admiração, né? Você à frente da Innovation, eu vi o crescimento, né, que vocês vêm tendo em relação É, a não só a níveis de projetos muito mais complexos, né, mas também a questão de volume, né? Então, um dia eu isso. quero estar aqui te entrevistando como você consegue equilibrar tantos pratos para poder atender tantos eventos com complexidades tão grandes, né? É Mas eu verdade. estou muito feliz novamente, quero agradecer imensamente de estar aqui com você.
E me convide sempre, eu vou estar aqui. Sempre, com certeza. Quando fala em tecnologia, o Rogério tem que estar com a gente. Ah, legal. Rô, muito obrigada por essa conversa tão inspiradora e motivadora, porque eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente vai ficar mais instigado ainda com o que vem por aí. E eu acho que a gente vai ter que repetir esse bate-papo aí algumas vezes, porque como você falou que vai mudar muita coisa em tão pouco tempo, acho que tem assunto para muitos podcasts aí, né? Legal. Porque é em tempo real, né, Rô? E esse assunto é muito importante a gente trazer para o nosso público, para a nossa equipe, para os nossos clientes, porque sim, é um pilar muito importante dentro da Inoventes e do grupo Contic, né? Essa questão de inovação, inteligência artificial, é algo que a gente está muito ligado, né? É um desafio sempre para os nossos times e ter a Integra como um parceiro, né? Do MICE, né? Para a Inoventes e trazer essas tecnologias e trazer novos projetos e produtos como a gente vai trazer aí em breve para o nosso mercado, é super importante. Então, obrigada por essa conversa inspiradora e conto com você aí para os próximos, porque tem muito assunto aí para a gente falar, né? Eu que agradeço e fico muito emocionado em relação às suas palavras, porque a Contic é uma empresa com muita história, muita tradição, né? Mas com um olhar de tecnologia que é um diferencial gigantesco. É verdade. E quanto vocês investem em relação a isso, e capacitação de pessoas, né? Mas o punho tecnológico e a tradição, né, em relação ao grupo, em todas as frentes que o grupo ocupa hoje, é algo que ouvir isso de vocês nos enche de orgulho. A gente é uma empresa que só está 10 anos no mercado, a gente está aprendendo, né? A gente vai se tornar um adolescente muito em breve. É verdade. Mas a gente é bastante rebelde aí para poder desenvolver muita tecnologia e inovação para o mercado. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Rô, pela parceria. E, pessoal, fiquem ligados aí para os próximos Podnises, falando muito sobre inteligência artificial e novidades no mundo de tecnologia para eventos. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.